A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, quero agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Que Deus assim vos abençoe. Amém? Deus, meus irmãos, Ele tem uma palavra para nós nesta manhã. Amém? Estava vendo aí um testemunho de uma irmã, né? E aí estava vendo e ouvindo, né, um testemunho dela. E eu queria aqui, dentro da palavra, né, falar algumas coisas. Algumas coisas dentro da palavra, não de mim mesmo. Porque tem muitas coisas por aí que é do homem. Que é do homem. Amém? Então, eu tô com a Bíblia aberta aqui, no capítulo 24 de Deuteronômio. Eu quero ler aqui do versículo 2, né? Eu não vou ler do começo porque é uma passagem bem conhecida no meio dos cristãos. Muitos cristãos já leram isso aqui, já meditaram. Mas infelizmente muitos lê e não entendem, né? Esse aqui é o problema. Ler não é problema. O problema é entender o que está escrito, né? Então eu vou começar do versículo 2 aqui, porque todo mundo já conhece isso aqui, né? Diz assim: se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha, meus irmãos, desse quarto versículo aqui que muitos lê e não entendem o que a palavra de Deus está falando. Muitos lê, mas não entendem o que a palavra está falando. Tem pessoas, meus irmãos, que faz uma salada com a palavra de Deus. As coisas de Deus, ela é discernida pelo Espírito de Deus. Pela carne, ninguém discerne nada. Tem que ser pelo Espírito. E aí, meus irmãos, estavam vendo aí um testemunho de uma irmã que casou com um jovem aí que era do mundo. E este jovem depois traiu ela, não é? Traiu. Ela perdoou, mas a congregação que ela fazia parte não perdoou. Não perdoou. Veja, meus irmãos. E não perdoou por quê? Não perdoou, não é? Baseado nesse versículo 4. Eu tenho certeza que foi baseado nesse versículo 4. Foi baseado nesse versículo 4. Me parece que é assim em muitos ministérios, né? Quando se comete um adultério, a pessoa não é mais para ficar com aquela pessoa. Já tem que orar a Deus para Deus já revelar outro ou outra. E não vai ter resposta de Deus nunca. Porque Jesus Cristo ele trouxe perdão. Não vai ter resposta nunca de Deus. Você vai orar até se cansar e Deus não vai ter resposta. Porque Deus não faz o segundo casamento no Novo Testamento. E aí, meus irmãos,
essa jovem ela foi humilhada. Ela foi humilhada, ela perdoou seu marido que traiu ela, mas ela foi humilhada. E ela foi ter uma oportunidade para dar o seu testemunho. E o pastor dali disse: desça porque você está impura. Impura de quê? De que essa menina está impura? De que essa mulher está impura? Mas eu tenho certeza que ele disse que ela estava impura, baseado nesse versículo 4. Meus irmãos amados, é triste, né, ver isso dentro da casa de Deus. Jesus Cristo, ele, me parece que no capítulo 15 de Mateus, Jesus ele estava dando ali um ensinamento, né? Falando que comer sem lavar as mãos não é pecado, mas sim aquilo que sai de dentro para fora é que vem, né, a blasfêmia, vem a prostituição, vem essas coisas. Mas comer sem lavar a mão não é pecado, disse Jesus. E os discípulos foi cada um para o seu canto, e daqui a pouco chegou os discípulos dizendo: olha, sabia que os fariseus se escandalizaram com a tua doutrina, com essa doutrina? E Jesus disse: deixa os condutores cegos, né? Deixa os condutores cegos guiar o cego, porque se um cego guia outro cego, os dois vão cair na cova. E é assim, meus irmãos, que está acontecendo em muitos ministérios. Condutores cegos. Condutores cegos que não sabem o que a palavra de Deus está falando, faz uma salada e aí só prejudica a vida espiritual das pessoas. Quantas pessoas não se desviaram dos caminhos do Senhor por causa de condutor cego que não sabe o que a palavra de Deus está falando? Quantos condutores cegos não estão fazendo as almas perecer? Porque, meus irmãos, não dá para conciliar o Evangelho com o Velho Testamento. Não dá para conciliar. Porque se fosse para conciliar o Novo Testamento, que é o Evangelho, com o Velho Testamento, então as pessoas teriam que casar 1000 vezes, que nem Salomão casou. Então veja que não dá para conciliar. Mas tem muitas pessoas que conciliam. E aí são os condutores cegos, né? Que estão na frente da obra de Deus, fazendo as almas perecer. Não dá para conciliar o Novo Testamento, que é o Evangelho, com o Velho. Não dá. Eu sempre falo, Jesus Cristo ele trouxe um Evangelho que não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver. A lei ela vai ser cumprida no milênio. Então não dá para conciliar. E aí muitos pregam dizendo que Jesus Cristo cumpriu com a lei. Como foi que Jesus cumpriu com a lei se Jesus não obedeceu o dia de sábado? Jesus não cumpriu com o dia de sábado, mas também não desobedeceu, porque ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei o que estou fazendo. Dia de sábado é da lei. A lei vai ser cumprida no milênio. E aí, meus irmãos, faz aquela salada, aquela misturada. E aí as almas começam a perecer. Muitas delas voltam para o mundo por causa de quê? De condutores cegos, que não sabem o que a palavra de Deus está falando. Então, na cabeça desse pastor aí, ele quis dizer que a irmã está impura, porque a irmã perdoou seu marido que traiu ela, que traiu. Então, baseado nesse versículo 4 que eu li, ele fez isso baseado no versículo 4 que eu li. Mas o que é que tem a ver o Velho Testamento com o Novo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aqui dá a entender que Deus, né, não era dentro por dentro, olho por olho, o Velho Testamento. É como que não houvesse perdão quando se errava, né? Mas Jesus Cristo trouxe o perdão.
Ele trouxe o perdão. Essa irmã aí não estava nada impura. Ela perdoou o seu marido. Não foi ela que traiu, não foi ela que adulterou. Quem adulterou foi ele. Mas mesmo assim ela perdoou. E é assim que Jesus ensina. É assim que Jesus ensina. Se você realmente querer conciliar o Novo Testamento, pegando esse versículo, é claro que você vai fazer esse tipo de coisa aí, né? Chamar a pessoa de impuro quando a pessoa não está impuro. E ali mandou a irmã descer do púlpito, né? Porque disse que a irmã estava impura, mas ela não estava impura. Ela perdoou o seu marido. E é isso que Jesus ensina. É isso que Jesus ensina. Em muitos ministérios por aí, me parece que eles afirmam isso. Que se você adulterar, a pessoa não deve mais ficar com aquela pessoa que adulterou. Olha, meus irmãos, que ensinamento. Baseado isso no versículo que eu leio. Veja se isso tem cabimento. Não pode conciliar o Evangelho com o Velho Testamento. Porque senão alguém poderia casar 1000 vezes, que nem Salomão casou. Não pode. Glória a Deus. Jesus disse: deixa os condutores cegos guiar os cegos. Um cego guiando outro cego, os dois vão cair na cova. Essas pessoas, meus irmãos, elas vão ter que dar conta diante de Deus, porque essas pessoas elas se apressam aos seus cargos, é de presbítero, é de diácono, é de pastor, quando na verdade não tem nem chamada às vezes. Não tem nem chamada para esses cargos. E aí começa a fazer coisa errada dentro da casa de Deus, porque isso está errado. Essa irmã não estava em adultério, essa irmã não estava impura. Ela não estava impura. E eu não vi esse testemunho por completo, só assim um pouco. Não sei nem se essa irmã se permaneceu, mas tudo indica que essa irmã pode ter ido para o mundo. Por causa de quê? Por causa de ensinamento errado. Você não pode pegar esses versículos aqui, que eu li, que é no Velho Testamento, e querer conciliar com o Evangelho. Porque Jesus Cristo trouxe um Evangelho. E Moisés trouxe a lei. O Evangelho não tem nada a ver com a lei. Não tem nada a ver. O Evangelho é outra coisa. E muitos dizem, não, Jesus ele cumpriu com a lei. Jesus não cumpriu com a lei. Jesus cumpriu com as profecias que falava dele. A lei, eu continuo falando, é para o milênio, onde Jesus se sentará em trono junto com os seus discípulos e ensinará a lei para os judeus. Porque há promessa de salvação para os judeus no milênio. E aí vai ser ensinada a lei. E aí muitos pegam também essa passagem que eu li para dizer que foi Moisés que leu, que escreveu, né? Que foi Moisés, não foi Deus. Moisés, quem é Moisés para fazer as coisas dele mesmo? Moisés fez o que Deus mandou ele fazer. Jesus afirma dizendo: de mim escreveu Moisés. Ou você nunca leu essa passagem? De mim escreveu Moisés. Então tudo que Moisés escreveu foi Deus que mandou ele escrever. Moisés não escreveu nada dele. Ele não escreveu nada dele mesmo. Tudo foi Deus que mandou ele escrever. Amém? Só que há uma diferença da lei para o Evangelho. Aqui nesse versículo que eu li, o Senhor está dizendo assim, que quando a mulher recebesse a carta de divórcio e ela fosse casar-se com outro e aquele outro lá viesse a morrer, ela não podia voltar para o primeiro, porque aí havia uma contaminação. Mas já no novo não é assim. Já no novo Jesus não deixou esse ensinamento. Já no novo Jesus não deixou esse ensinamento. O ensinamento de Jesus Cristo no Novo Testamento é que haja perdão.
que haja perdão. Mas os condutores por aí não querem obedecer os ensinamentos de Jesus. Que nem essa irmã está afirmando que o pastor mandou ela descer do púlpito porque disse que ela estava impura. E aí, meus irmãos, eu tenho certeza que ele falou isso baseado nos versículos que eu leio. Mas você não deve ir por esses ensinamentos. Saia desses ministérios que faz salada com a palavra de Deus. Vá para um ministério sério, que prega a palavra de Deus como ela é. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus já nos ensina, há mais de 2000 anos atrás, que ia se levantar doutores. Para quê? Para pregar aquilo que eles inventassem, né? O ensinamento deles mesmos. Eles não iam obedecer a palavra de Deus como ela é. E então já está por aí, já se cumprindo. Vários doutores por esses ministérios aí que querem fazer as coisas do jeito deles. Eles não querem obedecer a palavra de Deus. Mas se você procurar, ainda tem ministério sério, né? Que prega a palavra de Deus como ela é. Amém? Então, esse pastor, ele errou em falar isso com a irmã. A irmã não estava em adultério. A irmã não estava impura, como ele falou. Quem se contaminou foi o marido, não foi ela. Mas no momento que os dois se perdoaram, então não há nada mais de impuro nisso aí. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele foi derramado para isso. Para nos purificar de todo pecado. Amém? Então fica esse pequeno vídeo aí para sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, para que assim você possa receber mais vídeos. Amém? Que Deus assim vos abençoe.